Vamos lá, isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos. Bom, ele já está pedindo assinale a opção em que o verbo está flexionado no mesmo tempo e modo que o destacado na passagem acima. Fácil, moleza. Pessoal, é bom sempre lembrar, todas as questões que envolvem emprego de tempo e modo verbal sempre avaliam a parte da conjugação. E você pode saber muito sobre conjugação verbal se ficar realmente atento às desinências, às terminações. Dê uma olhadinha aqui no nosso Eu Vou Passar, no curso prático de gramática. Lá na parte de verbo, você vai perceber muito essa questão de conjugação verbal, vai dar uma sacada muito legal nessas partes de assuntos aí bem pontuais, que é exatamente conjugação verbal, flexão. Nós abordamos isso aí lá bem didático, bem tranquilo, e eu tenho certeza que você vai revisar essa parte de verbos aí e vai tirar de letra esse negócio. Mas vamos lá. Se ele diz que as formas verbais se encontram no mesmo tempo e modo, é importante perceber as desinências, as terminações. Mas sabe por quê? Porque essas terminações indicam indicativo, subjuntivo, imperativo, mostram a que tempo ou a que modo verbais eles pertencem. Então, quando eu digo, por exemplo, a terminação ria, você deve saber, toda e qualquer terminação ria é de onde? Indicativo ou subjuntivo? Vamos lá, você aí. E aí? Terminação ria, futuro do pretérito. Então você já sabe que toda e qualquer forma verbal que tenha terminação ria indica futuro do pretérito. Futuro do pretérito do indicativo. Faria, comeria, quereria. Cuidado para não confundir, hein? Quereria com queria. Queria, imperfeito do indicativo. Quereria, futuro do pretérito. Certo? Terminação ra. E aí? A terminação ra representa mais que perfeito, não é isso? Ra sem acento agudo. Cantara, fizera, partira, comera, estudara, não é isso? Pressupusera, não interessa. Então você tem a terminação ra, sempre com pretérito mais que perfeito. Então, para você saber mesmo tempo e modo, é sempre importante observar essas terminações, essas desinências, porque elas é que caracterizam de maneira muito tranquila essa questão do tempo e do modo verbal. Pretérito imperfeito, por exemplo, do indicativo. O pretérito imperfeito tem terminações bem específicas. Por exemplo, se o verbo tiver terminar com AR, cantar, terminação VA, cantava. Passear, passeava. Percebeu? Estudar, estudava. Zombar, zombava. Procrastinar, procrastinava. E por aí vai. Então, todo e qualquer verbo terminado com AR, claro, no pretérito imperfeito do indicativo, terminação VA. Se o verbo terminar com ER ou IR, veja só. Se o verbo terminar com ER ou IR, terminação ia. Fazer, fazia. Beber, bebia. Comer, comia. E por aí vai. Percebeu? Então você tem nesses blocos de terminação o pretérito imperfeito do indicativo aí. Já é? Ok. Há ainda, no pretérito imperfeito do indicativo, 3 verbos que são realmente formados por NH. Tinha, vinha e punha. Tinha, verbo ter, vinha, verbo vir, e punha, no verbo pôr. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Então é interessante notar, claro, que muitas vezes as bancas colocam os verbos no mesmo tempo e modo e tal, mas se ligue nessas terminações. Porque é comum ele colocar numa frase modelo lá em cima, na frase preliminar, um verbo, por exemplo, como tinha. Aí o cara vai procurar tinha lá embaixo, na mesma estrutura, e não vai encontrar. Se ele colocar, por exemplo, estudava, percebeu? Se ele colocar partia. Então tem que tomar muito cuidado para ver as terminações. Estude as terminações, identifique tempos e modos verbais a partir dessas terminações. Aí você consegue ter mais domínio sobre conjugação verbal e tirar de letra essas questões de tempo e modo. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos ver? É só acompanhar, veja lá. Olha aí. No primeiro momento, ele já lançou uma armadilha aí, A banca já foi muito interessante. Isso não quer dizer que seus funcionários sejam, olha só, lança-se uma frase. Note, a partir daí, a partícula de conjugação que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que eles, os funcionários, sejam. Então, a primeira coisa, a primeira tarefa sua é identificar qual é o tempo e o modo em que está flexionado esse verbo aqui. Tá? Então, o verbo ser está flexionado no presente do subjuntivo. Esse seja aqui, presente do subjuntivo, tranquilinho, tranquilo, tranquilo. Agora veja, assinale aqui a opção em que o verbo está flexionado no mesmo tempo e no mesmo modo. Vamos lá.
Muita gente seguramente pode ter se enganado logo e marcado a letra A aqui, estejam. Mas veja, sejam, estejam, não é a mesma história? Gente, olha só o contexto de uso dessa frase aqui. Estejam atentos na hora da reunião. Note que aqui, ó, isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos. Aqui eu estou entrando com uma situação de hipótese, uma coisa hipotética. Não quer dizer que isso possa vir a acontecer, que eles possam ter essa característica. Aqui eu estou trabalhando com uma suposição. Perceba que aqui agora eu tenho uma ordem. Eu tenho aqui o verbo no imperativo afirmativo. Estejam atentos, estejam vocês atentos. Marcelo, mas como é que aqui pode ser presente do subjuntivo e aqui pode ser imperativo afirmativo? Que história é essa? Gente, o modo imperativo, ele é totalmente alicerçado. O alicerce essencial, base mesmo do imperativo, é o presente subjuntivo. Num esquema bem simples, presente do indicativo forma presente do subjuntivo, trocando somente a letra, lembra? Letrinha A, seta, E. O A vira E. Letrinhas E ou I viram A. Por exemplo, né? Eu estudo, tu estudas. Que tu estudes. A vira E. Se fosse o verbo escrever, que eu escreva. Verbo partir, que eu parta. E ou I viram A. Então, nesse contexto, presente do indicativo se transforma em presente subjuntivo. O imperativo, por sua vez, é a cópia do subjuntivo, praticamente todo. Lembra esse negócio? O imperativo é cópia do presente do subjuntivo, quase todo. O imperativo negativo, por exemplo, a formação do imperativo negativo, é só colocar o não na frente, mais presente subjuntivo. Não na frente, presente subjuntivo. Fácil. E o imperativo afirmativo, tu e o vós, presente do indicativo sem S, e o resto transcreve, copia. Então, o presente do subjuntivo, ele é praticamente todo transcrito para formar os imperativos, por isso a semelhança. Então você pode comparar, por exemplo, o você dos dois, afirmativo e negativo, são idênticos. O nós do afirmativo e do negativo são idênticos. O vocês dos dois, tanto do negativo quanto do afirmativo, são idênticos, todos derivando lá do presente subjuntivo. Veja aí. Então, ó, estejam atentos. Estejam vocês atentos. Esse estejam aqui tem uma conotação de ordem, pode ver. Expressa uma ordem, pedido, súplica, nesse caso, desejo, não é isso? Então, estejam, imperativo, afirmativo. Deriva do presente subjuntivo, mas aqui expressa uma ação possível. Aqui expressa uma ordem. Então, a letra A não é a resposta certa, embora sejam formas derivadas muito próximas realmente aqui. Ok? Vamos lá. Os ventos sopram. Aí você tem um caso típico de presente do indicativo, né? Eles sopram, presente do indicativo, nenhum problema. Gostaria de que ele fosse, terminação se, cantasse, fizesse, partisse, comesse, estudasse. Olha só, essa terminação se aqui, terminação típica de imperfeito do subjuntivo, né? Característica típica de imperfeito do subjuntivo, tranquilinho, nenhum problema, tudo na mesma modalidade aí. Imperfeito do subjuntivo. Se rehouver, pessoal, quando ou se, ver é vir, quando ou se, você tem, né? Quando eu rehouver, quando tu rehouveres, quando ele rehouver. Então veja, rehouver, futuro do subjuntivo do verbo reaver, né? Se rehouver os documentos perdidos, ficarei aliviado. Então aqui você tem futuro do subjuntivo, certo? Quando eu rehouver, quando tu rehouveres, quando ele rehouver. Então futuro do subjuntivo, porque está associado aqui ao futuro do presente do indicativo, tá? A resposta certa realmente é a letra E. Espero que você cumpra o horário. Que eu cumpra, que tu cumpras, que ele cumpra. Note, aqui você tem o que estruturando a conjugação, uma pessoa na terceira aqui, o você, cumpra. Que seus funcionários sejam, que seus funcionários cumpram, a mesma coisa. Então você tem presente subjuntivo nos dois casos aqui. Fechado? Tranquilo? Maravilha, questão 11. Portanto, resposta certa, letra E. Vamos lá, próxima questão agora, questão 12, o texto 2. Vamos lá, gente. O texto 2 agora, da arte de aceitar.
É um texto diferente, você agora vai caminhando aí para as questões que valem 1,5 ponto. Não significa dizer que são as questões mais difíceis da prova. A questão 11 já significou, já valeu 1,5 ponto, e nem por isso foi aquele terror, né? Muito embora essa sua cara aí para o assunto verbo... É horrível, né? O pessoal não gosta muito de verbo, não. Eu tenho notado isso. A gente tem recebido alguns e-mails aí de alguns de vocês que têm escrito pra gente com essa questão de verbo, apresentando dúvidas em verbo e sempre falando de verbo como aquele assunto ingrato, totalmente sobrenatural aí. Certo? Mas vamos lá. Um texto interessante de Arthur da Távola, você tem aí, né? Da arte de aceitar. Você começa a perceber que o texto é meio maluco. Essa primeira questão aí é até um pouco mais, né? O texto é bem legal, vamos dizer assim, fala sobre a questão do ato de ser aceito, o que é ser aceito e o que é aceitar o outro. Veja que interessante. Logo no primeiro parágrafo, ele começa criando uma situação aí. Ele não aceitava a moça. Ela foi, conversou, rodou, artimanhou, manhou, arte e manha, miou, afinal rendeu. Criança de emoções superficiais, rápidas, espontâneas e passageiras, ele cedeu, aceitou-a. Fiquei pensando em algo tão definido pelos psicólogos e letrados e literatos, porém inesgotável e eterno como o tema humano, a necessidade de ser aceito. Depois que ele enxergou uma situação aí, ele não aceitava a moça. Era assim e tal, ela foi, rodou, e tal. Depois que termina, depois que ele vivencia essa história do aceitar, quando ele percebe isso, ele diz: fiquei pensando em algo tão definido pelos psicólogos literatos, porém inesgotável, a necessidade de ser aceito. Então, ele supostamente presencia uma situação de insistência para que haja realmente uma aceitação, e depois daquela cena que ele supostamente presencia, ele começa a pensar o que leva realmente as pessoas a terem a necessidade de serem aceitas. Percebeu aí? Ele sai de uma realidade para outra. Então, nesse contexto é que ele diz: ser aceito não é receber a concordância, receber até a discordância. Depois ele diz: ser aceito é realizar a plenitude, ser aceito é ser percebida, ser querida. Ser aceito implica mecanismos mais sutis de alcance, ser aceito é isso e aquilo. Ele começa a definir o que, segundo as suas elucubrações, aí, as suas viagens na maionese, poderiam vir a ser essa concepção do aceito, né? Poderiam vir a ser essas concepções aí, poderiam vir a ser em relação aos aceitos. Tanto que na linha 13, se aceita realizar a plenitude dos sentidos do verbo latino atípio. Atípio que deu origem à palavra portuguesa. Atípio quer dizer tomar para si, receber, acolher, perceber. Aí ele já pega a acepção do verbo, do ponto de vista do dicionário. Tá vendo aí? Bom, vamos ver dessas opções que ele coloca aí, aquela que seria mais plausível. Veja aí. O texto 2 estrutura-se a partir de uma situação. Olha só. O texto 2 estrutura-se a partir de uma situação. Uma situação hipotético-real, uma situação definida pela psicologia, estudada na literatura. E aí, o que você acha? Que tipo de situação tem a estruturação do texto? Gente, olha só. O gabarito oficial deu como letra A, e você certamente coçou a cabeça. Defendida, uma situação definida pela psicologia. Ele estava pensando, quando ele cita a questão tão definida, né? Definida e não defendida. Veja que ele diz, fiquei na linha 6, fiquei pensando em algo tão definido pelos psicólogos e literatos. Não é defendida pela psicologia, é definida. Leu errado, leu rápido, passou batido. Estudada pela literatura. Não é questão definida, estudada simplesmente. É um tema inesgotável, que ele coloca aí, o tema humano, né? Ou seja, é um tema estudado pela literatura, pelos literatos, não necessariamente pela literatura, né? Pelos letrados, vamos dizer assim. Rejeitada pelo ser humano. Gente, o ser humano não rejeita o que ele fala aí, a situação do ser ou não ser aceito. Ele fala da arte de aceitar. Então não é que seja algo rejeitado pelo ser humano, de forma alguma, não é assim que acontece. Explorada socialmente, uma situação explorada socialmente, ele se baseia num caso particular. Ele supostamente presencia algo que seria a situação dessa menina. Ele não aceitava a moça, foi, rodou, conversou e tal. Aí a situação hipotética, você não tem como idealizar,
ou mensurar mesmo se a situação é real ou se ela foi simplesmente uma hipótese, mas ele, entre o primeiro e o segundo parágrafo, ele cria esse limite aí, até certo ponto tênue, né? Então, uma situação hipotética ou real. Essa situação pode ter acontecido, pode ser suposto que ele fica pensando nessa questão da definição, mas ele pode supostamente ter presenciado também uma situação aí. Não há limites reais ou exatos, precisos, para que você escolha um ou outro. Essa questão 12 aqui, eu tenho certeza que você respondeu por aproximação, né? Uma questão por aproximação, hipotético real, mas seguramente esse caráter de hipotético ou real que ele coloca aí pelo texto, você não tem nem aquela suposição, né? Verbos no subjuntivo, verbos no imperativo e tal, aqueles verbos que caracterizam mesmo a situação de realidade ou de hipótese. Até porque ele coloca rendeu, rodou, conversou, verbos no pretérito perfeito, que indicam a ação no passado já concluída. Claro que essa ação, teoricamente fictícia aí, para efeito de história, de narrativa, né? Está contando um pouco como foi que as coisas aconteceram. Não significa dizer que o pretérito perfeito não seja típico de narração. Sim, pode ser típico de narração. É uma forma verbal, um tempo verbal bastante característico nos textos narrativos também. Mas aí falei o quê, né? Hipotético, real, uma situação, o texto estrutura-se a partir disso, daquela situação que ele supostamente vivenciou ou imaginou, de uma pessoa tentando convencer a outra para ser realmente aceita. Depois diz, eu fiquei pensando e tal, certo? Vamos lá, questão 12 não foi lá essas brush tape toda não, né? Pois é. Próxima aula a gente segue, vamos lá, até a próxima.